Fala galera, professor Daniel Escotar por aqui. Hoje, terça-feira, parei aqui rapidinho no horário do meu almoço, tá? Agora é quase 1 da tarde, né? O horário que deu aqui para poder parar aqui na sala, aqui no escritório, para poder responder dúvidas de vocês, né? Normalmente algumas dúvidas eu respondo lá pelo Instagram, né? Lá no meu Instagram tem sempre uma caixinha de perguntas aberta, eu estou sempre interagindo com vocês por lá, mas algumas dúvidas vale a pena trazer aqui para o YouTube, porque aqui eu tenho mais liberdade e um tempo maior. Né? Tempo maior no sentido lá no Instagram, o vídeo é de 1, 2, no máximo 3 minutos, certo? É que eu consigo ter esse tempo maior. Eu vou responder a pergunta do Júnior, ele falou o seguinte, olha, focar em uma cultura de pequena escala e muito rendimento, ou focar em um café da vida, né? Talvez que dizer aqui uma grande cultura ou uma cultura perene que seja, certo? Vamos lá, dúvida interessante, e eu vou dar essa resposta não apenas como profissional, como técnico, mas também como produtor rural. É a minha análise como produtor sobre isso. Beleza? Para a gente começar, se inscreve no canal, que é muito importante que você seja inscrito no canal, para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, ou até mesmo entrar ao vivo, né? Volta e meia entrar ao vivo aqui, você vai ser avisado, e se você não tiver inscrito, você não vai ser avisado, vai estar perdendo conteúdo de altíssima qualidade. Tá bom? Não ligue para o barulho, temos aqui um galpão aqui do lado, e minha galera está trabalhando aqui do lado, então você sabe como é que é, né? Vamos lá. Quando que vale a pena você focar numa cultura de ciclo rápido com alto rendimento? O que seria isso? Uma hortaliça, por exemplo, uma folhosa, né, eu consigo girar ela em 40 dias, né, por exemplo, pega um alface, por exemplo, pegar uma comum 40, 45 dias e já está girando, já estamos entrando com outro, já plantando novamente. Quando você tem pequena área, mas você tem recurso disponível para investir. E recurso não é só financeiro, tá? Porque o investimento, às vezes, para você poder fazer uma hortinha ali, uma horta de, sei lá, meio hectare, não é tão alto. Vocês entendem o que eu quero dizer como alto, né? Mas você precisa de água, sem água não dá para você produzir, você também precisa de mão de obra. Não dá para você girar uma horta, por exemplo, de 1 hectare, que 1 hectare para horta já é um valor considerável, se você não tiver mão de obra. Né? Não tem como. Mesmo que a mão de obra seja sua, seja familiar, está pagando algumas diárias, mas tem que ter mão de obra. E tem que ter água disponível também, senão você não vai conseguir girar. Então, esses são os casos em que vale a pena você trabalhar com pequenas culturas, vou colocar pequenas culturas, o nome não seria esse, mas você entende, como hortaliças, né, folhosas, entre outros, certo? Então, assim, pequenas áreas, mas eu tenho recurso, como água, enfim, aí vale a pena, certo? Nós podemos também pensar aqui em algo intermediário. Você pega, por exemplo, o maracujá. O maracujá, normalmente, você não vai encontrar produtores aí de mais de 10 hectares. Mas ele vai estar ali, 5, 6, 7 hectares. Mas também é uma cultura. Tem um rendimento interessante, é uma cultura com valor agregado relativamente bom, mas é uma cultura que exige muita mão de obra diária. É tipo trabalhar com gado de leite mesmo. É todos os dias, tem polinização, tem manejo, tem colheita. Você consegue fazer uma colheita basicamente quase o ano todo. Então, é interessante. Agora, se você tem áreas maiores, eu tenho 40 hectares, quando eu falo assim, né, por exemplo, 40 hectares, talvez o cara lá no Ceará fale, mas 40 hectares é para ter uma área pequena. Uma área pequena se você estiver pensando em grãos. Mas, se você pega, por exemplo, algumas regiões de Minas Gerais, Espírito Santo, fala 40 hectares de café, já é um valor considerável. Entende? O contexto aqui, ele muda muito e a gente tem que analisar o contexto. Agora, se eu tenho grandes áreas acima de 100 hectares, por exemplo, aí não tem jeito, a gente vai ter que trabalhar com culturas de escala, grandes culturas, grãos, café, tudo isso vale mais a pena. Por quê? Porque aí eu ganho na escala. Eu diminuo o faturamento por hectare, mas ganho uma escala. E esse ganho na escala, ele favorece, inclusive, que eu diminua a mão de obra por hectare. Não é que não vai precisar de mão de obra, vai precisar, mas diminua a quantidade de mão de obra por hectare. Então, é isso que tem que ser analisado, entende? Assim, de forma direta. A gente vai depender do seu contexto. Você tem pouca área disponível, então eu vou trabalhar com culturas de ciclo rápido, certo? Vou trabalhar com hortaliças, vou trabalhar com folhosas. Folhosas vai ter um giro interessante em todas as regiões do Brasil, né? E aí a gente vai ter que ter uma estratégia específica de venda, de comercialização, enfim, tudo isso vale a pena pensar. Agora, se eu tenho áreas maiores, áreas extensas, 70, 100 hectares, acima disso, não tem jeito. Aí vale a pena você pensar em grandes culturas, porque nesse caso o contexto favorece a gente pensar em culturas que podem ser mecanizadas, por exemplo, diminuir o custo por hectare, enfim, mesmo que eu diminua também o valor de faturamento por hectare. Beleza? Então o contexto é esse, são nesses casos aqui que vale a pena você trabalhar com grandes culturas e culturas de ciclo rápido. Beleza? Tem alguma dúvida sobre o assunto? É só você comentar
aqui embaixo, quer me mandar uma pergunta como essa, quer que eu responda aqui no meu horário de almoço, ou no horário que sobrar um tempinho aqui no escritório, é só você ir lá no meu Instagram é Daniel Escotar, @daniel.escota. Estou sempre respondendo dúvida por lá. Beleza? Tamo junto, até a próxima.